Shalom, meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui, pastor e professor Ilmar Satemeric Kaiser, alemão, presbiteriano. Chegamos aqui com meu penta-avô, Conrado Sater, em 1837, primeiro da Igreja Luterana e depois presbiterianos. E por fim, nós receitamos o Espírito Santo, fomos batizados com o Espírito Santo e nos tornamos pentecostais. Hoje nos reunimos no Ministério Tabernáculo, que é uma denominação fundada aqui nas Minas Gerais, de Lajinha, há 52 anos. E esse ministério tem esse nosso Seminário Tabernáculo, que é mantido pelo CCBB. CCBB é o Centro de Cultura Bíblica Bereshit, é uma empresa criada com o fim de ensinar teologia para quem interessar possa. Nós estamos aqui desde 92, ministrando e aprendendo teologia, mais bibliologia, estudando a Bíblia Sagrada. E eu quero deixar aqui uma lição para todos que estão assistindo. Procure ler a Bíblia toda. Faça um plano de leitura anual, no mínimo 3 capítulos por dia, para você ler ao menos uma vez por ano. É de suma importância para quem está estudando teologia, ter o conhecimento bíblico pronto, disponível para se entender as palavras e as revelações de Deus. Nós estamos ministrando as aulas de eclesiologia do livro 3, chamado Teologia Básica. Teologia Básica tem 6 livros, nós estamos no livro 3, essas são as aulas de eclesiologia, estudo da igreja. Na hora passada nós falamos sobre os objetivos, a função, a missão da igreja, os alicerces da igreja, as funções, já falamos sobre os cargos, funções, objetivos, governança, o modelo de administração. E a última aula que nós apresentamos aqui foi a aula de número 6. Fizemos um resumo do quadro chamado 7 Tempos da Igreja, mostrando um pouquinho da história da igreja, baseado em Apocalipse capítulo 2 e 3, as 7 cartas do Apocalipse, as 7 cartas às igrejas da Ásia, Mateus capítulo 3, 7 palavras do reino, Eclesiastes 3, os 28 tempos da vida, dividido em bloquinho de 4, cada 4 é uma igreja, e os 7 Espíritos de Deus, lá no livro de Isaías, capítulo 11. Hoje vamos falar um pouquinho mais sobre a missão da igreja. A gente fala missão, né? Muito cantado, muito falado, missão, tem até um corinho, missões, missões. Quem quer fazer missões, né? E nós temos também a palavra missão, tem a palavra missionário. O que é um missionário? O que é uma missionária? Hoje em dia a gente entende missionário como missionário pensando naquela pessoa que fica orando, né, por revelação para os outros, que você vai buscar uma direção de Deus lá com ela e tal. Mas não é isso, a palavra missionário tem a ver com missão. É uma ida para algum canto, é um ir anunciar alguma coisa. Paulo fez viagens missionárias, 3 viagens missionárias, partindo de Antioquia, né? Passando pela Ásia, passando depois, chegando até a Europa. E depois ele foi na 4ª viagem preso para Roma. Então, missão, missionária, você não tem esse termo na Bíblia, já não encontra no hebraico nem no grego, no Novo Testamento, esse termo. Mas a missão, o que é? É o objetivo, né? Qual que é a sua missão? Qual que é o seu objetivo? O que você tem que fazer? A igreja tem uma missão, que é levar as boas novas. A boa nova é Jesus morreu, pagou a sua conta, ressuscitou e está pronto para te levar para o céu. Então a missão da igreja, ela está bem implícita, bem explícita e implícita no livro de Atos dos Apóstolos, né? E eu creio que o maior versículo é aquele que está lá no capítulo 1, versículo 8, que diz assim: recebereis poder, obedecer sobre vós o Espírito Santo e sereis testemunhas. Então a missão principal é ser testemunha, ser mártires, a palavra grega martirel. Então, se o reinar de Deus é importante para o estudo da eclesiologia, Deus tem que reinar na sua igreja, e a igreja é a continuação do reinado de Jesus na terra, a missão é essencial para a aplicação do reino. Existe um duplo enfoque na missão, esse relacionamento com o reinar de Deus. A missão tem um aspecto interior, que é a aplicação pessoal do ensino e da vida do reinar de Deus na minha vida, e o aspecto exterior, que é levar a mensagem do reinar de Deus aos demais, que seria o chamado evangelizar. O aspecto interior da missão da igreja visa preparar os integrantes para a sua missão externa. Primeiro, você prepara dentro das 4 paredes para sair
para fora e anunciar o reino, né? Então, vale lembrar que os discípulos eram indivíduos menos do que qualificados, especialmente ao ver que, mesmo depois da crucificação de Jesus, eles relutavam em aceitar que era necessário que Jesus morresse. Eles não entenderam bem isso. Em pleno processo de discipulado, porém, mesmo com todas as suas falhas, Jesus os enviou. Teve a missão dos 70, teve a missão dos 2 em 2, que foram andando, anunciando que Jesus chegaria por ali, uma viagem precursora, né? Para levar essa mensagem do reino de Deus. Até o próprio Gadareno, aquele endemoniado, né? Ele quis acompanhar Jesus, ele disse, não, fica por aí, vai anunciar aos seus, o que Jesus te fez na região de Decápolis ali. Então, olhando para o lado exterior da missão, Moody, o grande evangelista, coloca que a missão pode ser resumida em 3 aspectos principais. Primeiro é o martírio, que é o testemunho. Eu evangelizo, eu faço a minha missão de igreja com o meu testemunho. É o primeiro ponto. O testemunho, já dizia alguém, fala mais alto. Não adianta falar, mas não vive o que se fala. Pregar, mas não se prega, não se vive o que prega. E a segunda maneira de fazer missão é o serviço, é o diaconia, através do serviço. A igreja faz missão servindo. Jesus não veio para servir, ele disse, o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E hoje tem muita gente entendendo isso errado, né? O líder acha que tem que ser servido, tem que ser levado, carregado, quando a missão do líder é servir. Jesus mostrou isso lavando os pés dos discípulos. E a terceira parte principal da missão da igreja é o koinonia, a comunhão. Então tem que ter testemunho, serviço e comunhão. Essas são as 3 tarefas que servem para compreender a missão da igreja. Temos também que entender que missão é uma coisa e missões é outra. Missão é a razão de ser da igreja, é o propósito dela no mundo. É um tema de importância suprema para a eclesiologia. Não é a igreja que tem uma missão, mas é o inverso. A missão de Cristo que criou a igreja. Ela foi criada para que a igreja? Para desempenhar a missão aqui de Cristo na terra. Não é a missão da igreja que se deve entender, mas é o inverso. Mais do que deixar uma igreja, Jesus deixou uma tarefa a ser cumprida pelos seus discípulos. Essa missão gera a estrutura para que ela possa ser levada adiante. Sem missão não existe igreja, não tem razão de ser de igreja. Senão vira um clube social, né? A missão é o propósito de efetivar o reinar de Deus dentro dos parâmetros da história. Mesmo que o conceito de missões esteja ligado intimamente à missão da igreja, o conceito é distinto. Missões têm a ver com os meios usados para levar adiante a missão externa da igreja, que é levar a boa nova, que Jesus morreu, pagou o preço, ressuscitou e vai nos levar para o céu. A missão da igreja inclui aspectos de amadurecimento e discipulado do indivíduo e da igreja como corpo de Cristo. A tarefa missionária é de discipular as nações. O conceito de missões reflete a questão do enviar obreiros, né? Toda igreja deve fazer missões, mas a missão dela é outra coisa. A missão não requer por si a questão do envio, mas o cumprir o propósito de discipular. Voltando à colocação de Moody dos 3 aspectos, né? Que é o aspecto primeiro aspecto é o testemunho, o segundo o serviço, o terceiro comunhão. As palavras de Jesus diz o seguinte: o testemunho é a missão central da igreja em todas as situações. Palavras de Moody. Este testemunho inclui o testemunho referente à pessoa e à obra de Cristo, como também a minha vida aplicada naquilo que eu aprendi de Cristo. A aplicação que é o meu testemunho. Então, essa é a aplicação do que eu vivo à Bíblia, não do que eu falo, né? A missão da igreja deve ser estudada a sério, pois deve direcionar para cada aspecto da vida eclesiástica. As palavras de Jesus citadas em Mateus 28, ide por todo mundo, pregar o evangelho de toda criatura, que quer ser batizado, será salvo, quem não quer será condenado. E Atos capítulo 1, ficar em Jerusalém até que deu alto, sem ser investido do poder de Deus, e recebereis poder ao deixar ser voz do Espírito Santo, sereis testemunhas. É um discipulado para as nações. O papel de testemunha no contexto de Atos primeiro tem a mesma força de fazer discípulos de Mateus 28. De fato, são 2 relatos das mesmas palavras de Jesus numa mesma ocasião. O testemunho e o discipulado especificados abrangem o ensino de Jesus em toda a expansão étnica e geográfica. A missão da igreja deve reger todo o esforço, direcionando toda a atividade e estrutura para que ajude a cumprir o propósito da igreja. Então, meus irmãos, nessa aula de missões hoje, nós estamos mostrando isso,
que é primordial, é sine qua non, sem a qual não existe igreja, se ela estiver na mente dela, e cada crente, no momento que se converte, tem essa sede, esse desejo de testemunhar daquilo que ele viveu e recebeu, e levar adiante a boa nova do Evangelho. Essa é a missão. Agora, missões é enviar pessoas para fora. A igreja também tem que ter missionária. Esse é um conceito dela, faz parte, é o certo, é na semente da igreja, que é fazer isso aí. Paulo fez isso. Ele não ficou só em Antioquia pregando ali. Ele dali saiu e expandiu o evangelho pelo mundo inteiro. Jesus não ficou só em Belém, na Judéia, ou só em Nazaré, só em Cafarnaum. Ele rodou durante 3 anos e meio, levando a palavra, levando as obras. A fé sem obras é morta, fazendo obras que conduzissem as pessoas para uma nova vida, para um novo tempo nas vidas delas. Então, preste atenção bem nisso. A missão da igreja não fica dentro de 4 paredes, né? Ali é para ele aprender a fazer a vida dele um canal de bênção para levar e discipular o mundo inteiro e sair pelo mundo afora. Então, ficamos aqui com a nossa aula de missões. Fica na paz, tchau, tchau.